Bem-vindo ao Direto ao Ponto com Miguel Silva. O mundo dos negócios pela ótica do direito tributário e do direito empresarial. Junte-se a nós para discutirmos os temas mais atuais e relevantes do mundo empresarial e profissional. Vamos juntos direto ao ponto. Olá, pessoal. Vamos para mais uma análise de um tema relevantíssimo de impacto nacional, fruto da decisão do STF pela cobrança retroativa da contribuição social sobre lucro líquido a contar de 2007. Lamentavelmente, o Brasil se encontra hoje atingido pelo vírus da insegurança jurídica. Daí dizer que neste país até o passado é incerto. Palavras atribuídas a Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda. Para o caso em tela, concernente aos temas 881 e 885, pior que vírus. O STF decidiu pela exigência da CSL retroativa, assim, identifica-se na sociedade empresarial a sensação de uma tempestade perfeita no sistema jurídico brasileiro, composta pelos seguintes elementos: morosidade da justiça. Decidir em 2023 com efeito retroativo a 2007? Segundo componente da tempestade perfeita, relativização de cláusula tida pétrea, como é o princípio da segurança jurídica. Terceiro componente, a prática decisória pelo modelo consequencialista, que detalho na sequência. Quarto elemento da tempestade perfeita, a ausência de regime de transição, quando de uma mudança abrupta, válida para todos, na jurisprudência da Corte Suprema, como estamos vivendo com os temas 881 e 885. Ora, o que era absoluto acaba de ser relativizado pela Corte Suprema em decisão válida para todos os contribuintes da CSL, colocando o princípio da segurança jurídica no mesmo andar do princípio da isonomia concorrencial, sendo o primeiro o princípio da segurança jurídica residente na cobertura, pois está consagrado pela doutrina e até por precedente do próprio STF que o princípio da segurança jurídica é um sobreprincípio, na lição do ilustre escritor e professor Paulo Barros de Carvalho, em artigo publicado na revista da USP em 2003, o que o STF denomina cláusula pétrea, como pode ser visto na ementa de recente julgado de 2020 do próprio STF, o qual contou com a relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, expressando, entre aspas aqui, é o próprio teor presente lá na decisão, no recurso extraordinário de 2020, a blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura a cláusula pétrea. Bem assim, um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. Que texto límpido e brilhante. É de competência constitucional do STF afastar categoricamente o vírus da imprevisibilidade jurídica e não o fomentar, algo facilmente identificado ao ler o texto da Constituição Federal de 88, como, por exemplo, o artigo 103A, o qual, em seu parágrafo 1º, chega a qualificar expressamente citado micróbio, o da imprevisibilidade jurídica, como sendo um fenômeno grave para o nosso Estado Democrático de Direito. Os poderes constituídos de uma nação devem escolher a segurança jurídica, a qual se enreda com a historicidade do direito, formando-se um ente só. Daí concluir que não há direito sem a observância do princípio da segurança jurídica, pois o Estado Democrático de Direito é sustentado por este pilar e, ao mesmo tempo, ele existe para garanti-la, em uma verdadeira simbiose, de tal maneira que, negada a proteção jurídica dos administrados, e
inexiste direito, levando a nação a vivenciar o caos institucional, pois não haverá relação de confiança entre o Estado, na condição de administrador de direitos e deveres, e os seus administrados, retirando deste o direito de calculabilidade jurídica em suas relações econômicas, o que a contabilidade chama de classificação de contingências e a sua mensuração. Pode passar despercebido, mas a insegurança jurídica em qualquer país democrático é produzida de duas formas. Primeiro, quando o judiciário é lento em demasia para sentenciar de forma definitiva. Daí o eminente Rui Barbosa admoestar já em 1920, em sua oração dirigida aos moços da USP: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. A exortação de Rui Barbosa é albergada pelo texto atual da Carta Magna, como direito fundamental, em seu artigo 5º, inciso 78, ao estabelecer que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Segunda forma de produzir insegurança jurídica, quando se identifica a ausência de solidez no sistema jurídico com a decorrente perda de confiança nos pronunciamentos dos poderes de Estado, em especial do Poder Judiciário, destacadamente da Corte Suprema. Ela, na condição de guardiã maior dos princípios e valores constitucionais que proporcionam estabilidade das relações jurídicas, promove mudanças abruptas em suas decisões que impactam a todos, sem aplicar critérios institucionais requeridos, como, por exemplo, uma sentença que revela guinada jurisprudencial, como ocorreu agora em 2023 com os temas 881 e 885. A par de estar fundamentada de forma adequada e específica, exige-se uma ponte para a travessia, um regime de transição. Senão não há, ou melhor dizendo, não há segurança jurídica, sob pena de sucumbir à proteção da confiança, como literalmente se requer dos ministros do STF ao decidirem. Isso é, inclusive, um pressuposto legal, nos termos do novo Código de Processo Civil, em seu artigo 927, parágrafo 4º. Quanto ao primeiro indutor para a instabilidade jurídica, a morosidade do Poder Judiciário, a honestidade intelectual requer de todos nós a declaração cristalina de que a culpa não é dos magistrados brasileiros, pois há de fato uma sobrecarga de trabalho em seus ombros. Para esta constatação, basta ler o estudo primoroso do Conselho Nacional de Justiça, denominado Justiça em Números, edição de 2022, em que se revela termos atualmente apenas por volta de 22 mil magistrados em todo o Brasil, já considerando os tribunais superiores, para decidirem, pasmem, mais de 77 milhões de processos pendentes de sentença, sendo que o total de casos novos em 12 meses perfaz a suntuosidade. Olha estes números. O total de casos novos em 12 meses perfaz a suntuosidade de 27 milhões. Serve de alento saber que, ao fim de 2021, 80% dos processos em tramitação na Justiça eram em formato eletrônico. Agora, pensemos, anualmente, há impetração no Judiciário de mais de 27 milhões de processos. Ora, extrai-se destes dados a conclusão de que a morosidade judicial é certa na vida da sociedade brasileira, contribuindo para a insegurança jurídica. O fato em números, revelados no estudo do Conselho Nacional de Justiça, exige tangencialmente que o segundo indutor não ocorra, pois já basta
a justiça brasileira ser tardia. Além disso, caso o STF dê guinada jurisprudencial, devido ao enorme intervalo de uma decisão para outra, redobra-se a necessidade de um regime de transição. Entenda-se, de uma modulação, o que não ocorreu, infelizmente, nas recentes decisões do STF, quando da apreciação dos recursos extraordinários que culminaram nos temas 881 e 885, permitindo que a Receita Federal do Brasil exija a cobrança retroativa da CSL, mesmo para os contribuintes já de posse de sentença transitada e julgado, produzindo-se insegurança jurídica na casa pretoriana, na qual a sociedade espera a proteção jurídica, o refúgio, até porque é mandamento constitucional. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Está lá, no artigo 5º, inciso 36. E o STF, em 2020, como vimos antes, já tinha decidido se tratar aqui de cláusula pétrea, de princípio inflexível. Entretanto, a sua relativização, assim vejo, decorre da atual maioria da Corte Suprema albergar corrente do juízo consequencialista, ao invés do juízo positivista, do juízo autômato. No primeiro, no campo tributário, esta corrente consequencialista, no campo tributário, leva-se em consideração e se estima as consequências econômicas da decisão e qual a decisão menos penosa socialmente. Modelo essencialmente, particularmente americano. Já pelo critério do juízo autômato, juízo positivista, a atividade decisória do magistrado se pauta em interpretar estritamente o direito posto e assim sentencia-se. Devemos respeitar a corrente do juízo consequencialista, porém, a preocupação de parte relevante da sociedade diz respeito ao perigo de se dar espaço para o voluntarismo judicial e à fragilização do princípio da proteção da confiança. Destaca-se que a Carta Magna, ao se referir lá no artigo 5º, inciso 36, a lei não prejudicará a coisa julgada, a lei. Deve ser entendido em sentido amplo e não estrito, quer dizer, lei no sentido de norma jurídica. E é pacífico que uma decisão do STF com repercussão geral é uma norma jurídica, pois adotamos no Brasil, como sistema jurídico, não mais o puro civil law, representado pelo direito escrito e codificado, e não tão somente o common law, regime ancorado nos precedentes judiciais, como na Inglaterra, em que o juiz faz e proclama a lei ao decidir. Mas o sistema híbrido é a nossa realidade, é o que vivemos hoje, no âmbito do sistema jurídico. Na prática, saibamos que o precedente jurisprudencial pelo sistema repetitivo do STJ, ou pelo sistema da repercussão geral, ou pelo sistema de controle constitucional concentrado, como se verifica em decisão do STF em ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, ou ação declaratória de constitucionalidade, ADC, são normas jurídicas a serem acompanhadas e seguidas pela sociedade, como é a conhecida lei, estrito sensu. Então, estas citadas decisões do STF, como os temas 881 e 885, são normas jurídicas, como o é a conhecida lei, oriunda da Casa Legislativa, Congresso Nacional, estrito sensu. Neste contexto, o estado de confiança dos administrados e a previsibilidade, nobres frutos do princípio da segurança jurídica, é alcançado em pequeno grau na lei posta,
e em elevado patamar no exercício funcional e discricionário dos magistrados, em especial das cortes superiores. Daí o sistema híbrido ser merecedor de nosso prestígio e de nossa atenção. Portanto, é de bom tom e teor ressaltar que não questionamos o sistema híbrido adotado no Brasil, pois nele há virtudes. E nem defendemos aqui o engessamento das decisões dos tribunais no tempo, pois é natural e salutar a revisitação dos temas, observada a dinamicidade humana e das relações jurídicas. Daí surgirem novos pensamentos, supervenientes posições, decisões inovadoras, como são os temas 881 e 885. Entretanto, tais decisões podem e devem conviver harmonicamente com o princípio da segurança jurídica, impondo este nobre princípio barreiras à atuação estatal de forma retroativa, dando guarida ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Ora, não é razoável exigir dos contribuintes, detentores de decisões judiciais transitadas e julgado, o recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido declarada indevida, em razão da superveniência de decisões do STF, ainda que julgadas em sede de repercussão geral. Em prol da segurança jurídica, é imperioso que a Suprema Corte analise as consequências de sua decisão sobre fatos ocorridos nos últimos 16 anos, sem deixar de considerar as decisões já transitadas em julgado que devem continuar a produzir efeitos. Como ficaria a segurança jurídica deste país, na condição de cláusula pétrea, se a própria Corte Suprema legitimar o efeito retroativo de sua decisão, impactando fatos ocorridos mais de 15 anos atrás, desde 2007, quebrando, mutilando a coisa julgada? Perceba-se que o STF deu àquela decisão da ação direta de inconstitucionalidade número 15 um novo efeito, qual seja a de paralisar a coisa julgada tributária da CSL, ressuscitando a exigibilidade da CSL quanto aos fatos geradores ocorridos a partir de 2007. Em outros termos, a decisão dos temas 881 e 885 em 2023 criou eficácia antes inexistente ao julgado de 2007, a de cessar a coisa julgada contrária e, com isso, autorizar a cobrança da CSL desde então. Isso depois de transcorridos mais de 15 anos, enfatizamos, pela relevância do tema. Mesmo que se lamente, o julgamento do STF fixou a tese e resolveu a questão da limitação da eficácia da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato continuado. IRPJ, CSL, PIS, COFINS, ICMS, SS. Estamos falando de tributos de trato continuado, ou seja, não estamos falando de tributos não periódicos, como são o IPTU, o IPVA, ITBI. Pois bem, a situação estaria solucionada para o futuro. Entretanto, não é possível admitir-se que agora seja atribuído efeito retroativo. Esse é o problema. Aqui está a tempestade perfeita gerada. Considerando, que nada se estipulou a esse respeito em 2007. Olha aqui o elemento substantivo da tempestade perfeita que antes me referia. Então, não é possível admitir-se que agora seja atribuído efeito retroativo, considerando que nada se estipulou a esse respeito em 2007, sabendo-se de antemão que o contribuinte se expôs a risco por ele calculado, suportou o ônus de uma ação judicial pela via crucis processual brasileira e colocou todas as suas forças na tese da inconstitucionalidade da CSL, sagrando-se vencedor em sentenças individuais transitadas em julgado.
O contribuinte confiou na segurança jurídica da sua decisão transitada em julgado e nos efeitos a ela atribuídos por decisão judicial tida como definitiva. Por conseguinte, seria um ato irracional constituir provisão para um passivo tributário inexistente, como para lá para cá se cogita. Daí, coerentemente, as auditorias independentes não terem requerido, na época, a sua apresentação e evidenciação das demonstrações contábeis das empresas. De todo exposto, afinal, a segurança jurídica é cláusula pétrea morta, tornando-se um simples princípio, por ato jurisdicional de quem tem a prerrogativa constitucional de impedrá-la de forma perene e inapelável, como sempre assim o fez o STF? Nossa esperança está depositada no STF. A expectativa é de que a nossa Corte Máxima, diligentemente e com a plausível celeridade, reveja seu posicionamento no próximo momento processual. Entenda, os embargos de declaração já opostos no tribunal, sobre pena de debilitar o seu meritório serviço de custódia do Estado Constitucional de Direito. Não esqueçamos, a percepção de insegurança jurídica amputa o progresso até então alcançado e distancia-nos de significativo progresso futuro, tornando-nos eterno país subdesenvolvido, pois o capital privado é arisco, arredio, ressabiado, e na calculabilidade jurídica ocorrerá, na prática, aumento contínuo do custo Brasil, o qual as corporações embutirão no preço de suas mercadorias e serviços, pois na ausência de proteção jurídica de quem se espera, a solução é a proteção econômica na formação do preço. Simples assim. Em suma, a decisão dos temas 881 e 885 deveria operar efeitos necessariamente prospectivos, considerando sua desconcertante novidade e não retroagir, sucumbindo os contribuintes ao quebrar a coisa julgada. Logo, penso que tais considerações devem ser avaliadas com a devida profundidade que a matéria exige quando o julgamento dos embargos de declaração já opostos e pendentes de apreciação. Há aqui grave ofensa à consagrada cláusula pétrea da segurança jurídica. Aguardemos o epílogo desta dramática novela judicial brasileira. É isto. Encontro vocês no próximo episódio. Um abraço a todos. Se você gostou do episódio de hoje, siga e compartilhe nosso podcast para ajudar mais pessoas a se beneficiarem do nosso conteúdo. Este podcast é uma realização da Saber Play Educação Profissional.